Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de setembro de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2773. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 7 máximos. O tema é Conselho de Intervoluntariado na especialidade Voluntariologia. Quem redigiu o verbete é a veterana, porque já é o segundo verbete, Cecília Olderis. A Cecília Olderis, ela é professora universitária graduada em administração, pós-graduada em dinâmica dos grupos, mestre em administração com ênfase em recursos humanos, brasileira, natural de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2002, coautora dos livros Aprendizagem Organizacional e Competências, publicado em 2005, e Tendências em Recursos Humanos, publicado em 2001. O Conselho de Intervoluntariado é o órgão constituído pelos representantes dos setores de voluntariado das instituições conscienciocêntricas, adstrito à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, Unicim, atuando de maneira integrada e sinérgica nas reflexões, construção de pareceres e publicações, com foco no trabalho voluntário da Conscienciologia. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene grupal da voluntariologia, as assinaturas pensênicas pessoais e grupais, a interfusão do holopensene pessoal do holopensene da IC, a interfusão do holopensene da IC ao holopensene da Unicim, a importância das instituições conscienciocêntricas na manutenção do holopensene do curso intermissivo. Na fatologia, os conselhos da Unicim, a busca por consensos para o Manual Básico do Voluntariado, o Serviço de Acolhimento ao Voluntário, o meeting anual do Conselho de Intervoluntariado, o meeting anual dos voluntários da Unicim, o Dia Internacional do Voluntário, a equipe de especialistas atuantes no voluntariado, a disposição interassistencial íntima do voluntário, a sensibilidade interassistencial no voluntariado, a convivialidade e a interassistência ampliadas pelo voluntariado conscienciológico. Na parafatologia, a prontidão parapsíquica para as auto- e heteropercepções, a sintonia entre as equipes intra- e extrafísica no trabalho voluntário, o compromisso com os amparadores de função do voluntariado, os insights promovidos pelos amparadores nas reuniões do Conselho, o acesso à central extrafísica da fraternidade, a ampliação do potencial interassistencial da equipe. Na remissiologia, nós destacamos Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, Consciência de Equipe, Unicim, Vínculo Proexológico e Voluntariado Conscienciocêntrico Autorreeducativo. A frase enfática: o Conselho de Intervoluntariado da Unicim, instância técnica de convergência e interação, consubstancia a qualificação do trabalho compartilhado e da interassistência em equipe. Questionologia: você realiza trabalho voluntário? Participa efetivamente das atividades do voluntariado da Conscienciologia? Conhece o Conselho de Intervoluntariado da Unicim? Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Equipe, parecer, interação, integração, orientação. Deliberação, representação, paravínculo, fraternidade, convivialidade. Interdependência, paradiplomacia, conscienciologia, evoluciologia e voluntariologia. Paradireitologia, cosmoeticologia, grupo karmologia, interassistenciologia e conscienciocentrologia. Antes de passar às perguntas do teletertuliano,
nós queremos fazer a divulgação e o convite especial aí para o lançamento do livro Caminhos de Autossuperação, que vai ser hoje à noite, né, no auditório do Discernimento, que é da autora Reinalda Fritzen. Tá? Então, estão todos convidados. E também, antes ainda de passar para as perguntas, eu queria perguntar para você e pedir para você contextualizar esse tema de verbete. Por que você escolheu esse tema? Enfim, contextualiza para a gente por que esse tema. Bom, praticamente um ano depois que eu entrei no voluntariado, isso no IPC, ainda em Porto Alegre, eu já fui convidada para integrar a área de voluntariado da unidade do IPC, na época, em Porto Alegre. Dali, eu fui para a sede no Rio de Janeiro, assumi a coordenação do voluntariado na sede, a gente fez a mudança para Foz, mudou a natureza da instituição, teve todo um caminhar aí, né, junto com o Alexander, na época, na presidência, houve toda a mudança da instituição. Aí, depois de um tempo voluntariando na Unicim, na área de planejamento e projetos, depois na coordenação do Conselho das ICs, surgiu a necessidade e a demanda novamente para a área de voluntariado, na qual eu tinha já uma experiência de muitos anos dentro do IPC. Inclusive, eu fui, sem nem imaginar que um dia estaria na Unicim, anos antes, eu fui uma das fundadoras e participei da concepção do Conselho de Intervoluntariado da Unicim, sem saber que depois eu iria para a Unicim, na época pelo IPC. Quando eu estava na Unicim, surgiu essa necessidade e acabei retornando para essa área. E agora já estou novamente aí há 2 anos, coordenando esse conselho pela Unicim, porque nós temos, como o próprio verbete coloca, uma liderança em dupla, e sempre tem uma liderança rotativa por parte de uma das ICs, coordenando atualmente a Áurea da Côncios, que está coordenando junto comigo, e tem uma liderança, digamos, mais fixa. A gente também, daqui a pouco eu mudo, outra pessoa vai assumir, mas é mais fixa pela Unicim. E dentro do movimento da gente expandir a Unicim, o Unir Sim, esse movimento de equipes, de expansão, e eu estou trabalhando muito também com a questão da equipe. Estou estudando, fiz a especialização em grupos, estudo de grupos e equipes, tanto profissionalmente quanto consciencialmente. Eu estou estudando essa interação, Equipim, Equipex. Também acabei estudando dentro dos cursos de ECP2, ECP3, como é que funciona essa interação. E eu pensei que era por bem escrever e aprofundar mais sobre o que é um conselho da Unicim, o que é trabalhar em equipe, numa equipe de pessoas que atuam em diferentes ICs, e a Unicim tem esse papel de integração, e como é que isso vai impactar do ponto de vista de Proexis grupal, né? Então, esses foram os motivadores de eu solicitar esse tema, né, como verbete. Eu acho muito, muito interessante, né, porque a gente, afinal de contas, a gente é reunido aqui na Conscienciologia pelo voluntariado, né, também, né, pela ideia. Vocês querem complementar? Eu posso passar aqui? Então, vou fazer as primeiras perguntas do teletertuliano. A verbetógrafa, professora Cecília. Fatologia, página 1, final da primeira linha. Poderia falar sobre a dedicação à instituição conscienciocêntrica? Há algum rodízio grande de voluntários nestas instituições? O trabalho voluntário, ele é bastante desafiador no sentido de organização pessoal. Então, é bastante natural que haja uma rotatividade, porque muitas pessoas têm vontade, mas às vezes ainda não têm a disciplina e a organização para dar manutenção a médio e longo prazo no trabalho voluntário. Então, isso realmente acontece. Agora, se nós formos olhar as próprias empresas formais, com contratos, que as pessoas muitas vezes têm até uma dependência financeira, também, em muitas áreas, tem altíssima rotatividade. E muitas vezes o problema começa na entrada, que é a falta de noção de quando a pessoa vai começar, de saber o que vem pela frente, de realmente estar disposta e se organizar para isso. Por isso também nós temos na Unicim já há alguns anos, inclusive a Isabel Manfroy estava à frente na organização disso, é o SAV, chamado SAV, Serviço de Acolhimento ao Voluntário. Atualmente a Thaís Lima
está responsável por essa área, lá na Unicim. E nós fazemos recepção e conversas com voluntários que estão se mudando para Foz ou que estão querendo retomar o voluntariado, e muito do tom dessas conversas é no sentido de organização da pessoa para ela conseguir dar manutenção a um trabalho, porque também não adianta a pessoa entrar numa IC, aí daqui a pouco, 2 meses depois, está em outra, aí pula para outra, que é o que a gente chama do voluntário borboleta, né? Ele fica de trabalho em trabalho, de IC em IC, e acaba não desenvolvendo um trabalho de fato, uma linha de atuação. Então, muito do trabalho do voluntariado, na entrevista de entrada, é justamente analisar o melhor local, as condições reais, e já fazer um planejamento junto com a pessoa de como vai ser dali para frente. E isso minimiza muito essa rotatividade, que eu penso que é isso que a pessoa está questionando. Sim, tá? É a localização... digamos, é o bom começo. É a localização mais exata do voluntário na função, né? E fazer um bom começo. Já um começo organizado. Isso faz diferença depois no caminhar. Sim, você quer complementar? Está ligado? É para cima. Agora deu. Cecília, como é que você vê dentro dessa condição a correlação do voluntariado com a PROEX do voluntário? Tem algumas pessoas, pela minha experiência, que têm uma PROEX bem clara dentro de uma linha de atuação. Já outras pessoas têm uma linha de atuação, às vezes, transdisciplinar, né? Ou interdisciplinar, que vai passando por diferentes áreas de atuação em diferentes momentos da vida. Às vezes, porque a própria IC, ou a instituição que vai pesquisar, ainda não existe. E, às vezes, porque a pessoa, de fato, tem diferentes contribuições e diferentes aprendizados no caminho. Então, cada caso é um caso. Isso é bem variado, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando da minha trajetória. Que antes de Foz do Iguaçu foi uma vida, e depois de Foz do Iguaçu foi outra no voluntariado. Mas é que depois que eu cheguei aqui, a minha tendência era trabalhar no IPC, ser professora lá, e o holociclo. E aí, quando transformou de cooperativa para associação, eu fui pensada assim, para ficar no financeiro, porque eu tenho a formação em matemática, que não tem uma coisa a ver necessariamente com a outra. Sabe fazer um pouquinho de conta. Só sei fazer conta. E tem raciocínio lógico para fazer as contas. Mas aí eu me senti, durante um tempo, meio que deslocada da minha função, enfim. Hoje, olhando para trás, 1 ano e meio, eu nem consegui ficar todo o tempo lá, mas o 1 ano e meio que eu fiquei lá, ele foi fundamental para eu me centrar melhor, para eu me descentrar de mim mesma, para conhecer as pessoas, porque o financeiro você acaba conhecendo a vida de todo mundo, né? Financeiramente, e você vê como é que você analisa a pessoa pela situação financeira, pela organização financeira dela. Então, assim, eu digo para você que era aparente desvio, porque assim foi fundamental na minha vida, mas enquanto eu estava lá, eu não percebia isso. Ou percebia muito pouco. Até vou fazer uma complementação similar que aconteceu comigo. Eu entrei no momento, depois de um ciclo, que eu tive um ciclo de 6 para 7 anos no Instituto, e depois cheguei num 5 para 6 anos na Unicim, e estava ponderando se era hora de mudar ou não. E eu fiz um curso de identificação das diretrizes da PROEX. Identifiquei uma linha de PROEX, ao mesmo tempo identifiquei uma demanda na Unicim, e a minha opção foi, de forma planejada, dar atenção à demanda, para depois, no outro momento, seguir na outra linha de atuação. Então, isso é bastante comum. Penso que a gente tem que sempre conciliar os trafores e as nossas necessidades evolutivas com as demandas do grupo. Eu acho que isso é bem positivo, né? A gente vai conseguindo conciliar. E é positivo para a gente mesmo. A gente aprende sempre uma outra coisa que a gente não havia ainda, né, aprendido. Sim? Eu ia falar que chegou a Renata, que é minha companheira, minha colega de trabalho lá na Unicim, na área de voluntariado. Ainda na Fatologia, página 1, 5ª linha, o que é o Dropbox de compartilhamento de arquivos do voluntariado? O Dropbox é uma ferramenta tecnológica que a internet possibilita.
Não entendo muito de tecnologia, mas sei usar. Tá? Então, nós temos um voluntário no Conselho de Intervoluntariado, que é o Gustavo Rahal, da Reconsciência, que ele ajuda bastante nessa parte de tecnologia, e ele criou esse Dropbox, que é um arquivo virtual que todos os conselheiros baixaram, pelo menos receberam um convite para baixar em seus computadores, e o acesso à internet automaticamente deixa todos os arquivos atualizados nas pastas de todos os computadores dos conselheiros, e seja o pessoal do intercâmbio de Natal, seja o pessoal lá de São Paulo, onde estiverem nas ICs, os conselheiros têm os arquivos atualizados. Cada vez que alguém faz uma atualização, atualiza nos computadores de todos automaticamente. Lá nós temos todas as pautas, as atas, aliás, de reuniões registradas nos últimos anos. Nós temos uma pasta com todo o manual, com todos os documentos, anexos, termo de adesão ao voluntariado, ou seja, todos os documentos básicos necessários para a gestão do voluntariado. E também outros arquivos compartilhados, orientações sobre o AVA, etc., de conhecimento, né, não arquivos, conhecimento sobre o que é. Enfim, todas as orientações necessárias para o trabalho num arquivo virtual, facilmente acessível para quem é convidado, que no caso são os conselheiros. Então, essa é uma ferramenta tecnológica, inclusive, que eu recomendo para todas as pessoas que têm trabalho em equipe, com distâncias geográficas, que facilita essa interação e esse trabalho conjunto. Tá? O Dropbox. Em Pensinologia, página 1, quarta linha. O que é feito para que ocorra a interfusão do holopensene pessoal ao holopensene da IC? Aí é, no caso, a interação dos trafores, como eu falei, e da própria questão das demandas evolutivas, porque eu penso que o voluntariado, além de trabalhar com a questão do trafor, tem que também ser um desafio. Porque, às vezes, só trabalhar usando os trafores e não ter um desafio evolutivo, também acaba entrando numa zona de conforto. Então, unir o desafio com o trafor, e aí a pessoa está naquela área na IC onde ela vai poder contribuir dentro do holopensene da IC. Esse é um ponto importante que nós identificamos, que a pessoa ela precisa ter uma definição para aquele momento de vida. Mesmo que mude depois, num segundo momento, mas para aquele momento de vida é importante que a pessoa tenha o alinhamento ao Mater Pensene da IC. Então, no caso, nesse meu momento, eu busco alinhamento à Equipex e ao Holopensene da Unicim. Num outro momento futuro, pode ser que seja numa outra instituição, mas tem que ter essa, digamos assim, confluência de trafores, desafios, com o trabalho da IC e o holopensene do ponto de vista de atuação proexológica. Mas a predisposição é da pessoa? Da pessoa e identificar a IC onde ela vai poder ajudar. Tá. Na dúvida, recomendação, fazer o curso de identificação das diretrizes da PROEX, fazer um atendimento da APEX, que eles têm também, nós indicamos para algumas pessoas que chegam do CAPEX, né, no caso é o serviço de atendimento. Então, a pessoa que estiver na dúvida, nós temos ferramentas para ajudá-la, ou faz um atendimento do SAV, do Serviço de Acolhimento ao Voluntário, para poder alinhar a sua questão proexológica, pelo menos naquele momento, como nós comentamos agora há pouco. Em Codicologia, página 2, segunda linha, poderia falar sobre o Código Grupal de Cosmoética da Unicim? Sim, nós desenvolvemos na Unicim, assim como o Conselho de ICs também desenvolveu um Código Grupal de Cosmoética. E, inclusive, nós fizemos já uma atualização, porque cada gestão tem um grupo diferente. Então, esse Código Grupal de Cosmoética foi feito na gestão anterior, da Maria Isabel. E aí agora, o novo grupo, no caso na gestão do Marcelo Silva, nós nos reunimos novamente para atualizar e ver quais daqueles aspectos que ainda tinham relação com o grupo atual e quais aspectos precisariam ser ajustados. E o exercício, só o exercício de fazer isso já é muito interessante do ponto de vista de grupo, para a gente se alinhar como equipe e se conhecer como equipe, o que a gente tem de trafora e trafar e trafal, do ponto de vista de equipe.
E por isso que é o grupal, né? O código grupal. E só o exercício já é importante. E depois, periodicamente, rever e poder utilizar isso a favor do trabalho. Oi, Cecília, boa tarde. Eu gostaria de, então, conhecer você coloca ali no seu questionologia, né? Conhece o Conselho de Intervoluntariado da Unicim, né? Então, como que a gente poderia, então, conhecer, participar? Qual é o cronograma, né, você coloca ali na tua fatologia, as reuniões do Conselho de Intervoluntariado, e depois você fala também a falta de representação de algumas ICs. Você poderia comentar? Agora, é importante também avisar que a Keiko está responsável pelo setor de voluntariado da Enciclosapiens. Oh, ótimo! Então, seja bem-vinda. Ótimo. Então, muito boa a pergunta. Às vezes os conselhos da Unicim eles não são bem compreendidos. Os conselhos da Unicim eles têm uma função de linker, de elo de ligação muito importante entre as ECs. Porque a partir dos conselhos, vocês imaginem, no Conselho de Intervoluntariado, nós temos os representantes de voluntariado das ECs, discutindo temas conjuntos, pensando em publicações conjuntas, definindo o manual básico de trabalho. Cada EC tem as suas especificidades, mas nós conseguimos consensar o mínimo, o básico de atuação. No Conselho de Parapedagogia, idem, a Lucimere está aqui também representando. Nós temos outros conselhos na Unicim também, o CINEL, o Conselho de Epicons, e eles têm representantes e pessoas que estão atuando em várias ICs. Isso é como se fosse uma teia de ligação entre as ICs, de união, que acaba gerando essa união, essa sinergia do grupo, para a gente não começar um trabalho isolado e cada um cuidando da sua IC e aquilo fica separado. O Conselho das ICs, também é bem importante mencionar, que é super relevante dentro do trabalho de união das ICs. E aí, o que nós temos então, Keiko? Nós temos um Conselho de Intervoluntariado, representantes das ICs, só que infelizmente nós não temos o conselho como gostaríamos sempre completo, porque algumas pessoas são mais assíduas, outras pessoas menos assíduas, alguns completamente ausentes, né? Isso faz parte, qualquer movimento de grupo é assim. A nossa ideia é cada vez mais ampliar essa participação e nós estamos conseguindo, nós temos tido reuniões bem positivas, com representação. Quem não pode estar presente recebe a ata vai para o Dropbox, a pessoa também pode consultar. Quem entra depois, no caso que você vai entrar depois, você vai poder entrar no Dropbox e consultar todos os arquivos antigos para se situar do que já foi feito até aqui. Então, nós temos aquilo tudo disponível online fácil. Então, as pessoas que entram, a Aline Niemeyer entrou agora pela Comunicons há pouco tempo, ela também já tomou acesso, já tomou pé e está com a gente participando. Inclusive, nós já combinamos uma parceria, vamos fazer do Conselho de Intervoluntariado com a Comunicons, um Cine Cognópolis especial, dia 29 de setembro, já estou deixando o convite para todos, sobre o tema de voluntariado. Então, nós vamos assistir um documentário que nós assistimos entre o grupo do Conselho, que se chama Quem se Importa, que trabalha com a questão de PROEXs, trabalho voluntário, alinhamento do trabalho a PROEXs, e nós vamos assistir ao filme e vamos fazer um debate no final. Então, as parcerias começam a surgir, o Conselho acaba fazendo essa liga. Em relação a ter o Conselho incompleto, é a nossa realidade e nós vamos tocar em frente, vamos trabalhar com quem pode trabalhar. Tem ICs que, às vezes, até tem dificuldade de ter uma pessoa específica para o voluntariado, aí o coordenador precisa assumir essa função temporariamente, até que tenha uma pessoa. Então, nós entendemos que isso faz parte do trabalho e, ao mesmo tempo, vamos sempre buscar conseguir o máximo de participação. Tá? Em relação às pessoas que não atuam na área de voluntariado, podem conhecer o Conselho, sim, mas não com uma participação regular, porque a participação regular ela é voltada para as pessoas que atuam no voluntariado nas ICs.
No voluntariado, eu digo, para esclarecer, setor de voluntariado, tá? Mas quem quiser conhecer, que não é da área e tem curiosidade, é só entrar em contato comigo que a gente marca para a pessoa conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tá, ok. Na efeitologia, você poderia ampliar o último efeito, os efeitos da conscientização, o último item, né? Os efeitos da conscientização geopolítica grupal na convivência interassistencial. Eu observei que você traz essa questão da convivência sadia em vários pontos, né, do teu verbete. Na minha percepção, nós estamos num período, numa fase atual, que nós já atingimos digamos, um patamar razoável de maturidade grupal. Pelo menos é a minha sensação. A gente já consegue ter um diálogo e consensos e um trabalho de união mais intenso do que eu percebi, pelo menos, anteriormente. Eu acho que fez parte de um crescimento do grupo como um todo. E o que eu percebo? As próprias ICs que não estão em Foz, elas também estão fazendo movimentos, ou senão a Unicim faz movimentos, né, de fazer a ligação, puxar as ICs, e as ICs também fazem o movimento, para nós termos essa integração geopolítica. E, a partir daí, nós vamos poder ter, de fato, uma interassistência diferenciada. Não pelo isolamento, mas pela união, que nesta existência é fundamental. Essa nossa união. Então, é muito esse nós exercício. Estamos na antidiáspora, né? Afinal de contas, né? Então, nós temos que aproveitar ao máximo a união, a equipe e as interrelações possíveis para a interassistência grupal nessa vida. Segunda e terceira linhas. Só mais uma questão. Só mais uma. A última. Na sindromologia, estou bem curiosa para elas comentar sobre a libertação da síndrome da jaula pequena. A síndrome da jaula pequena é quando nós temos a tendência de ficar restritos dentro de um espaço pequeno, né? E muitas vezes ela está relacionada à tendência da consciência ao isolamento. Tem um outro espaço que eu coloco também do autismo, da evitação do autismo. Acho que vocês viram. O que acontece? O movimento do autismo é a fuga da conexão com outras pessoas, né? Então, o autista ele tem dificuldade de fazer contato visual, porque o contato visual ele conecta, né? E a jaula pequena também é o isolamento. Eu fico restrito, eu não cresço, eu fico pequeno e eu também não me relaciono, né? Então, o movimento da Unicim, eu estou falando Unicim como um todo, o Conselho de Intervoluntariado dentro deste trabalho, é justamente criar conexões. Tanto que o slogan é unir sim. Eu não trouxe hoje aqui o marcador de página, mas para quem quiser nós temos lá na Unicim, é unir sim. Então, atualmente, nós temos esse papel, que é o movimento contrário ao autismo, ao isolamento social, a tendência de fugir das conexões. Está aqui, ó, se puder. É assim aqui. Tá? Então, esse é o nosso marcador de página, unir sim. Tá? E acho que isso aqui foi muito uma inspiração aí do Marcelo e da Renata, foi realmente muito certeiro dentro do que a gente quer, do trabalho. Segunda e terceira linhas da fatologia, podia discorrer aqui a falta de representação de algumas ICs. Então, nós temos o convite e abertura, inclusive nós temos até agora um procedimento que toda nova IC, assim que ela é aprovada, nós decidimos recentemente, ela já vai designar os representantes para os conselhos. Porque a nossa ideia é ter a representação máxima possível das ICs no conselho. Porque isso é o que traz legitimidade das nossas decisões. Então, o que nós decidimos com um grupo representativo tem força. O que nós decidimos com um grupo escasso tem menos força. A força ela é proporcional à representatividade que nós conseguirmos. E como eu comentei agora há pouco, infelizmente nós não temos a representação máxima, como eu até coloco aqui.
mas nós temos a representação possível. E até coloco em algum momento que é a questão do ideal e do real. A gente tem o ideal e vamos continuar em busca, porém vamos trabalhar com o real. E na Antagonismologia que você coloca. parafatologia, na segunda e terceira linhas também, a sintonia entre as equipes intra e extrafísicas do trabalho voluntário. Como é a tua percepção e para-percepção disso? Eu comecei a ter mais percepção e insight na participação em ECP2 no ECP3 do Rio, que foi muito marcante para mim ano passado, na equipe intrafísica. A partir desses cursos foi que eu comecei a, de fato, me interessar e pesquisar mais. Inclusive, eu propus um outro título de um verbete futuro, que é a equipe multidimensional, que eu quero aprofundar mais esse tema. Eu comecei a perceber, às vezes, uma diferença de não tanto um amparador específico, mas sim uma sensação de equipe, de grupo, em conexão com outra equipe e outro grupo. E como se fosse uma sintonia, isso muito na hora do campo do ECP2, eu comecei a perceber algumas sintonias e uma série de fatos que aconteciam, que dava para perceber essa interação nítida da equipe extrafísica com a equipe intrafísica, formando uma coisa só. E aí eu comecei a pensar, no dia a dia eu não percebo isso tão claramente no trabalho voluntário, mas deve funcionar do mesmo jeito. Só que não tanto quanto num curso de campo, a percepção. E aí eu comecei a observar também essa questão de como a própria equipe intrafísica, como se compõe, a Equipex também ela muda. E como eu participei já de 3 gestões da Unicim, que eu estou agora já, vai fazer 7 anos, então eu já acompanhei o final de uma gestão, outra gestão, a terceira gestão, eu também percebo essas diferenças da própria Equipex no Holopensene do trabalho, apesar de a Unicim ter o mesmo foco, um alinhamento, todos com foco positivo, enfim, cada um com as suas... os seus trafores. Agora, os próprios trafores da equipe que se compõem também formam equipex diferentes de atuação. E eu vejo também que cada gestão tem um papel, é interessante isso. É como se tem um gestor que tem um perfil e tem um papel naquele momento. Aí assume outro gestor num outro contexto e que naquele momento tem um tal perfil que é necessário naquele momento. Aí num outro momento chega outro gestor com outros trafores que vai dar continuidade para o trabalho. Então é interessante observar como contextos diferentes, equipex diferentes, equipins diferentes vão se formando, equipes intrafísicas, e muito o papel da liderança. Percebo que o líder ele acaba fazendo se formar uma equipe multidimensional de acordo com o seu perfil, né? Então, cada um tem sua contribuição. É o maxi-mecanismo, por né? isso que... maxi-mecanismo interassistencial, que você está conseguindo aprender melhor. E por isso eu acho tão importante e interessante também as mudanças na liderança. Essas como nós temos nas ICs, que a cada tantos anos pode ter uma reeleição, algumas não pode, as ICs determinam, e depois tem essa alternância da liderança. Eu vejo como salutar dentro do movimento de crescimento dos grupos. Obrigado. Dentro desse contexto, só para complementar o que ela está falando, acho que é muito certo que você está colocando a questão do contexto, né? Porque a pessoa, no momento certo, no ambiente adequado, ela vai fazer diferença, porque um contexto é específico. Se ela vem num outro contexto, talvez ela não fizesse a mesma diferença daquele momento, né? Cecília, você falou sobre a relação do voluntariado com a Proexis. Agora, trazendo assim, para a autopesquisa, como fazer assim, a relação entre o voluntariado e o temperamento? A pessoa que quer identificar suas tendências, temperamento, tendo como avaliação seu voluntariado. Você diz assim, o voluntariado... O que ela pode observar no voluntariado que ela faz que dê indícios de tendências dela, de temperamento da própria pessoa? Assim, o voluntariado como uma ferramenta de autopesquisa, de autoconhecimento. Tá. Primeiro ponto, nós temos, que acho que pode ajudar. Geralmente, a gente se vincula a um trabalho
e ou por objetivos e por pessoas. Tá? O que eu quero dizer com isso, Cíntia? Às vezes você vai para um determinado voluntariado, não pela IC, pelo Mater Pensene da IC, mas pelo grupo. Que você às vezes se identifica com as pessoas daquele grupo e te atrai estar com as pessoas. Às vezes a pessoa vai para o voluntariado da IC, pela IC, pelo Mater Pensene da IC, que é o tema que a pessoa quer pesquisar. E pode ou não se vincular com o grupo. Então, às vezes, a pessoa está na IC certa, mas ela, de alguma forma, não consegue vencer as suas relações grupais, as suas questões multiexistenciais com aquele grupo, ou vencer as suas dificuldades de inter-relação, e não fica na IC, apesar de ter a ver com o seu Mater Pensene, mas não fica na IC porque não consegue dar o passo no vínculo com as pessoas. E, às vezes, a pessoa fica só pelo grupo, e cria um grupo de amigos, mas também não sente a realização, porque não está fazendo o trabalho que gostaria de fazer. Então, o que realmente dá a coesão no voluntariado? A coesão acontece quando a gente consegue unir os dois. Quando a gente se vincula à IC e quando a gente se vincula às pessoas que estão ali. Vínculos afetivos mesmo. Gostar das pessoas, gostar de estar junto, se sentir bem com aquele grupo. Quando a gente une os dois, aí vem a produtividade com a satisfação pelo vínculo afetivo também criado. Junto com isso, você pode observar no voluntariado, onde é que estão as dificuldades que se repetem. Isso, depois de alguns anos de voluntariado, a gente começa a perceber que tem algumas questões que voltam, né? Que são as questões que a gente vai tendo que enfrentar novamente, aquilo que ainda não foi resolvido volta. Então, que tipo de situação que a gente se sente às vezes mal e que é uma sensação que já se sentiu antes? E aí eu estou falando por mim, né? O que eu faço? Eu vou investigar. Puxa, essa sensação que eu estou achando estranha, eu já senti antes. Quando foi que eu senti isso? Em que circunstâncias? O que tinha semelhante naquela situação e nessa situação? E aí eu vou começando a identificar quais são os pontos da espiral que eu estou marcando passo, né? Porque está voltando. Então, nesse momento, assim, é isso que eu lembro, que dá para aproveitar. Agora, o trabalho voluntário é um laboratório interessantíssimo de autopesquisa, né? De ver as pessoas, as dificuldades, as facilidades, de enfrentar situações, participar da organização de eventos também. Até a questão de liderar e ser liderado, né? Talvez. Liderar e ser liderado. Mas bem assim, lembrado. Avaliando isso mesmo, essas questões. Porque eu, por exemplo, tenho a formação em psicologia, no meu voluntariado, assim, trabalho com equipe, então tem essa relação entre as pessoas, mas eu também exerço algumas funções ligadas ao lado financeiro. E eu não sou, assim, uma rosa na matemática. Eu era bem ruimzinha, assim. E tem sido um desafio, e eu estou aprendendo, e eu acho que eu estou ajudando bastante nessa área. Então, eu te perguntei isso, sobre a função da pessoa no voluntariado e o temperamento, porque eu acho que, às vezes, o voluntariado, a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imaginava a respeito da gente, né? Agora, você colocou a questão dentro da condição da autopesquisa, né? Mas eu acho interessante, a partir do momento que a pessoa identificou algum traço do seu temperamento, que ela acha que está precisando melhorar, está precisando reciclar, o próprio voluntariado, muitas vezes, tem ferramentas, oferece ferramentas para a pessoa trabalhar com isso. Então, nós temos vários casos das pessoas que eram mais tímidas, por exemplo, mais introvertidas, começaram a atuar através da docência, através das palestras, cursos, o próprio defesa de verbete, né? A pessoa vira aqui na frente e começaram a fazer esse autoenfrentamento. Então, eu acho que é interessante a pessoa saber também, a partir da autopesquisa, identificar esses traços de temperamento e ver, dentro do voluntariado, o que ela pode fazer para mudar. E mais um detalhe que eu acho que pode ajudar nessa sua dúvida. Nos anos de experiência, principalmente no IPC, quando eu atuei bastante tempo no voluntariado, eu percebi o seguinte: tem o que eu chamei, apelidei, porque isso não está em lugar nenhum escrito, tá? De ponto de viragem no voluntariado. O que é isso?
às vezes, a gente dava uma função para uma pessoa e achava que aquilo seria um desafio, mas a pessoa ou empacava ou às vezes até se auto-excluía, tá? Ou dava algum problema. E às vezes a gente dava aquela atividade, uma atividade no caso que seria desafiadora, como o caso que você mencionou, e a pessoa assumia e crescia e dali deslanchava. Então, comecei a identificar que tem que ter, é como se a pessoa que atua no voluntariado tivesse que ter uma sensibilidade, uma perspicácia, para perceber quando a pessoa está nesse ponto de viragem, que é aquele ponto que você dá o desafio e aquele desafio faz a pessoa dar o salto, e não o desafio que faz a pessoa regredir. Claro que vai depender da pessoa, mas a gente tem, pela minha experiência, a gente tem como identificar se aquilo ali tende a ajudar a pessoa a alavancar ou tende a pessoa a se sabotar de alguma forma. Tá? Então, esse é o ponto. Aí você tem que identificar. Isso vai ser um desafio positivo, no sentido de você crescer e descobrir outros trafores? Penso que sim, né? Pelo que você está falando. Isso que você está colocando, Cecília, eu acho que tem relação, dentro da condição da Max Proex grupal, a gente sabe que existiu a questão individual, mas da Proex, né, que é individual de cada um, mas, ao mesmo tempo, essa Proex individual, em algum momento, ela interage com o grupo. Se a pessoa consegue fazer a confluência daquilo que está relacionado à sua parte da Proex, mas e que pega na Proex do grupo também, é a hora que ela sente mais força, ela sente mais energia. É aquilo, então, que impulsiona ela para frente, né? E faz essa viragem que você está falando. Talvez tenha tendência, tenha essa relação, né? Eu queria complementar isso que você acabou de falar e resgatar um pouquinho aquela ideia que você falou do voluntário convergir a satisfação de estar trabalhando com a produtividade dele. E fazer um cotejo com o trinômio motivação, trabalho e lazer. Perfeito, excelente. Porque, ao contrário do que você está pensando, a minha matemática não ajudou a ficar passiva ou pacificada dentro do financeiro, ao contrário. Mas me ajudou muito. E eu me lembro de uma das vezes que eu fui conversar com o professor Valdo, né, na época que ele ficava lá no Holociclo, a respeito dessa condição de eu ficar no escritório lá, né, do financeiro, um tempo que aquilo estava contra a minha necessidade e tal. E aí ele me falou exatamente isso. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que é preciso fazer para a comunidade. Então, tem que aliar, né, o trabalho, motivação e lazer. Naquele momento, e aí ele ainda completou, motivação, trabalho e lazer não é você gostar de fazer aquilo que você gosta de fazer, é você sentir que o que você precisa de fazer, que aquilo vai te dar algum tipo de satisfação. Não sei, uma forma de se posicionar frente ao desafio. E aí eu comecei a refletir, por exemplo, eu achava que eu fui professora, né, na minha vida profissional e adorava, e gosto ainda de dar aula, então eu sempre achei que na minha profissão eu tinha feito o motivação, trabalho e lazer. E acabei me convencendo que não, porque eu já trabalhava em alguma coisa que eu gostava. Então, motivação, trabalho e lazer é você... não é trabalhar naquilo só que você gosta, precisa de fazer aquilo, então vamos fazer com satisfação. E aí muda muito a postura de todo voluntário, né? E aprender novas tarefas também. O prazer de aprender novas tarefas. Eu queria que você comentasse mais isso, sim, se você percebe isso. Quando você falou no momento de virada, o meu momento de virada foi quando eu entendi isso. Agora a grande questão é ter o desafio, porque é o desafio que leva à evolução, não à acomodação. Mas isso é um grande desafio, então, né? Então, justamente. Você fazer aquilo que é necessário e com satisfação. Imagina. Isso. E aí é o quê? É mudar a relação com o trabalho.
O trabalho pode continuar o mesmo, mas você mudou o seu olhar e a sua relação com aquele trabalho. Né? Isso, nas jornadas de administração, de empreendedorismo, isso é um tema muito falado. Porque, às vezes, o voluntariado administrativo é visto como algo, um mal necessário, enquanto pode ser muito proveitoso do ponto de vista de pesquisa, de motivação, trabalho, lazer, de sentir a sua participação dentro do movimento do grupo, né, que é justamente essa confluência dos trafores e desafios pessoais junto com as necessidades grupais. Eu acho que Laboratório de auto-organização também, né? Pode ser para a pessoa, depende da sua situação, seu estilo de vida, né? Ajuda demais. Olha, eu queria te perguntar, Cecília, na fatologia, terceira linha, você coloca o item a participação ativa e a coordenação em dupla de trabalho no Conselho de Intervoluntariado. Nós temos nos conselhos, em geral, na Unicim, a coordenação em dupla. Na maioria das vezes, um voluntário exclusivo da Unicim, junto com um voluntário de outra EC. O tempo de rotatividade desse voluntariado é definido pelo próprio conselho. Tá? Então, tem conselhos que é anual, outros conselhos é semestral. E o voluntário exclusivo da Unicim que coordena, ele é mais permanente. Mas, mesmo assim, também tem uma rotatividade, mas é mais permanente. Então, nós temos atualmente essa coordenação em dupla, como eu coloquei antes, que no caso estou eu pela Unicim como voluntária exclusiva e a Áurea Andriolo pela Côncius como coordenadora, junto com a Delmara, na Côncius. Só que no caso a Áurea assumiu digamos assim, a Côncius assumiu a coordenação rotativa do Conselho das ICs, do Conselho de Intervoluntariado. Enquanto, por exemplo, no Conselho das ICs, para dar outro exemplo, nós temos o Eduardo Giuliani, que é o coordenador pela Unicim, então voluntário exclusivo da Unicim, e atualmente a Evolucim, na pessoa do... É o Tiago? Foi o Tiago que assumiu junto? Ou foi o Ivan? Eu acho que foi o Tiago. Tá, é o Tiago. Enfim, Evolucim está atualmente no Conselho das ICs, junto com o Eduardo Giuliani. Então, nós temos essa prática que é para ter sempre um coordenador representando as ICs e um coordenador da Unicim. O coordenador da Unicim é que geralmente faz mais o trabalho do linker, né? Porque ele está exclusivamente na Unicim e pensando nisso. E o outro coordenador troca ideias, ajuda a montar a ata, a pauta, ajuda a tomar decisões, fazer atendimentos de pré-ICs, quando acontecem os fóruns paradiplomáticos e etc. Né? E essa coordenação, então, é rotativa. E isso eu penso que é muito importante a gente ter na Unicim essa coordenação em dupla. Pergunta de Télio Tertuliano. Tenho o firme propósito de voluntariar a partir do segundo semestre de 2015. Sou chegado no estudo da Conscienciologia recentemente. Quer dizer, ele chegou recentemente, há 1 ano. Por esta razão, gostaria de alguma orientação para chegar direto ao ponto e não precisar recorrer ao voluntariado borboleta. Tenho em vista a inserção na Cognópolis de Foz como a primeira opção, mas não descarto a itinerância. Qual a orientação para uma inserção de médio prazo e qual a melhor qualificação posso buscar enquanto isso? Sou do interior do Rio Grande do Sul, Arroio do Meio. Perto de você lá, não sei. Pois é, sou de São Sebastião do Caí. Não, eu estou falando perto, porque daqui para lá, lá vocês estão perto, né? Então, eu acho interessante alguém com um planejamento assim para 2015, é raro, né? De qualquer forma, vale a pena você avaliar se você já não pode se inserir de alguma forma desde já, às vezes até com um voluntariado à distância. Já existem ferramentas e várias ICs que já têm, na sua concepção de voluntariado, essa opção de voluntariado à distância, se você não tem condições, no caso, de estar voluntariando in loco. Além disso, é importante você pensar no seguinte:
Qual é a sua linha de atuação ou os temas da Conscienciologia que mais chamam a atenção nesse momento, que mais tem relação com você e com aquilo que você pensa que precisa desenvolver? Não como algo fixo, como eu coloquei antes, não quer dizer que você vai ter que ficar só em uma linha. Talvez sim, talvez não. Mas para esse momento, o que te chama mais atenção? Sugiro também você procurar os cursos da Apex, se necessário, procurar um atendimento do SAV, que é o Serviço de Acolhimento ao Voluntário da Unicim. Vale destacar que nós também fazemos atendimento via Skype, tá? Pessoas à distância, já fizemos atendimentos, as pessoas mandam um e-mail, acolhimentovoluntários@unicim.org, e em alguns casos a gente agenda uma conversa por Skype. E esse serviço é para quem, quando a pessoa está planejando já vir a Cognópolis, ou alguém que está retomando o Proexis, às vezes até aqui da própria cidade, e que quer se entender melhor as ICs ou aonde se colocar. Então, procurando esses serviços, penso que você pode achar a linha de atuação de Proexis, pode achar a linha de atuação de voluntariado, e ter um voluntariado bem positivo e bem produtivo, evitando o borboleta, como você falou, que acaba não tendo uma produtividade. Tá bom? Fazer os cursos, fazer esse movimento. Hoje tem vários cursos, muitos cursos, em EAD, cursos né? EAD à distância. Pode fazer um verbete, né? A tecnologia que nós temos, eu fico comparando, né, quando nós tínhamos no voluntariado anteriormente, lá há 13 anos atrás, quando eu entrei, hoje, a tecnologia hoje nos possibilita um tipo de atuação, de trabalho, de conjunto muito maior do que se tinha uns anos atrás. Então, vamos aproveitar isso, que as distâncias estão menores. Cecília, pode fazer ou você vai fazer? Pode fazer, não, eu... Na legislação, página 3, gostaria que você comentasse sobre a lei da interdependência consciencial versus o intervoluntariado. A lei da interdependência consciencial versus ao intervoluntariado. Bom, a interdependência consciencial é a questão de que nós vivemos em grupo, evoluímos em grupo, né? Tem até isso aqui colocado também. Então, nós interdependemos, que é a diferença entre independência e dependência, né? A interdependência é o movimento de um para com o outro, né? Então, dentro do movimento se busca um ganha-ganha, né, dentro da relação, não um ganha-perde, né, ou um lado dá e o outro só usufrui, e vice-versa. Ou a independência do isolamento. Então, não dependo de ninguém e me isolo, portanto, não interajo, né, que é a tendência do autismo. Então, a interdependência é justamente esse contato, essa conexão. Eu ajudo e eu sou ajudado. Através do ajudar, eu acabo me ajudando. O intervoluntariado, ele busca esse movimento. O trabalho voluntário busca esse movimento. E a nossa forma de funcionar atualmente busca esse movimento. Porque as decisões nós tomamos em conjunto. Nós temos o know-how de diferentes ICs. Inclusive, nós temos agora uma equipe do conselho, saiu uma equipe de quem queria, tinha tempo e vontade, nós estamos fazendo uma publicação sobre voluntariado, trabalho voluntário, e ali nós estamos, por exemplo, incluindo know-how de diferentes ICs. As ICs foram convidadas, a maioria já enviou, infelizmente não todas ainda, mas a maioria já enviou, como funciona o voluntariado na sua IC. Quais as especificidades do voluntariado na sua IC? Então, nós temos o know-how de várias ICs que nós vamos conseguir fazer uma massa, digamos, de conhecimento sobre como é o voluntariado e como é o voluntariado na Conscienciologia, porque essa publicação também visa ter uma conexão com o externo, com o público externo, o trabalho voluntário na SOCIM. Inclusive, a Unicim teve participação na Heterocrítica do ano passado, penso que vocês devem lembrar, que foi feito em cima daquele livro Quinto Poder, que é sobre trabalho voluntário.
E, a partir dali, nós vimos a importância, nós, inclusive, tivemos uma conexão e temos ainda um contato, o Marcelo até participou de reunião com o pessoal do Parceiros Voluntários, que é um grupo que trabalha muito com trabalho voluntário na SOCIM, de uma forma bastante organizada. E nós pensamos em fazer uma publicação que faça essa também interconexão com o voluntariado em geral e colocando a especificidade de como é o nosso voluntariado aqui. Tem todo o diferencial. Então, eu penso que é tudo uma coisa só, esse movimento do inter, né? Essa palavra aí que é muito forte, que indica conexão. Ainda só completar o que ela estava falando. Vale a pena falar que essa associação, essa instituição, Parceiros Voluntários, que só trabalham com isso, hoje são amplamente reconhecidos, eles ficaram impressionados com o nosso trabalho. Eu dei carona para uma das pessoas que veio representar na reunião, e ela falou assim, o pessoal aqui de Foz ainda não compreende a profundidade da seriedade do trabalho que vocês fazem. Porque como eles só lidam com isso, eles trabalham com diversos tipos de instituições, eles viram o nível do que nós fazemos. E aí chegou no ponto agora que o Conselho de Intervoluntariado vai lançar esse livro, né? É muito know-how para a gente deixar guardado aqui só para a gente, né? Vamos distribuir isso. Até para comentar o histórico, eu fui ter uma conversa no passado, solicitada pela Editares, porque eles estavam querendo estruturar melhor o voluntariado deles. E aí levei o manual, mostrei tudo que nós já tínhamos construído, né, o manual, com base no know-how das diversas ICs, a gente construiu, que é bem simples assim, quer dizer, na minha opinião, né, bem simples, passei e tal. Aí chegou no final da reunião, eles me olharam e disseram assim, e isso tudo está, o quê? Guardado? Arquivado? E eu mesma não dava o valor para aquilo. E é o simples, é o básico. O que você sabe fazer é simples, né? Os termos, assim, aquilo, né? Na verdade, continua achando, né? Mas enfim. Aí, só que a partir do olhar que eles tiveram, foi que eu pensei, puxa, não, então isso aqui tem que tornar acessível, mais acessível. E aí, no nosso meeting da Unicim ano passado, vários indicadores, junto com esse, acabaram emergindo numa situação de nós termos uma série, posso comentar aqui, Marcelo? Que é a ideia, é a série Unicim Orienta. É uma série de livros, a nossa ideia é fazer uma série de livros, no sentido de orientações de know-how que a Unicim já adquiriu. Então, vai ter lá um de voluntariado, falando sobre o trabalho voluntário, inclusive com o manual. Então, um capítulo vai ser o manual. Então, começando o voluntariado como um todo, voluntariado na Conscienciologia e gestão de voluntariado com manual e anexos. Tá? Os anexos é o quê? O modelo do termo de adesão, modelo de entrevista de desligamento, modelo de termo de desligamento, bom, né? Todos os arquivinhos aqueles para operacionalizar, tá? A gestão. E aí vai ter o do Cinel, com orientações e como funciona o Cinel, e de vários outros, né? Nós já listamos lá. Que a Unicim vai pegar o seu know-how desses anos de funcionamento, que até então está restrito às demandas, né? Que a gente fornece, cada um que vem e pede, a gente dá e orienta e tal, e vai tornar isso num material mais facilmente acessível e para divulgação aí em geral. Então, vai ser a série Unicim Orienta, que vai sair aos poucos aí no ano que vem. No ano que vem, nos próximos. Muito bom. Ainda em mitologia, eu gostaria que você comentasse um pouco, dentro ainda desse contexto, o mito da compatibilização absoluta entre consciências. Como você lida com isso? Às vezes, nós temos uma ilusão, né, falo por mim, isso, às vezes eu tenho essa ilusão de que vai ter uma conjugação total ou perfeita no trabalho, em qualquer relação. Isso não acontece, né? O que acontece é que nós vamos crescendo juntos. Então, no trabalho voluntário, a gente não pode ter essa visão dourada de tudo maravilhoso, porque na prática não é assim que acontece. E o que eu percebo comigo é o seguinte: a partir do momento que eu comecei a investir mais na minha autopesquisa e melhorar, eu fiquei
fui naturalmente aumentando a minha compreensão em relação aos outros. Tá? E aí cai essa necessidade de achar que as coisas têm que ser todas redondinhas, perfeitinhas ou maravilhosas. São como são e vamos em frente. Né? Senão a gente cria aquele negócio da decepção. Eu me lembro logo nos primeiros anos de voluntariado, eu vi uma situação que eu achava aberrante, né? Muito fora da casinha. Eu dizia, como pode alguém que, né, fazer isso, aquilo? Não. Nos primeiros anos eu tinha isso. Eu ficava assustada, né? Indignada. E isso passou, né, Alexandre? Que bom, né, Alex? Bem tranquila. E vejo bem que quando a gente vai se olhando, quando eu fui me olhando, fui vendo as minhas coisas, fazendo o meu movimento, naturalmente a gente vai ficando, compreendendo mais. Mas não deixou de ver Estou a problemática. Não, eu continuo vendo, mas não... É a teática do binômio admiração-discordância, né? E tem um mega pensene. Não mexe, não gera assusto ou indignação. Fica mais... Às vezes, não vou dizer 100%, tá? Mas eu diria, sim, que melhorei muito. Tem também um mega pensene que é reeducação, domesticação mútua. Um mega pensene, trivocabular. Domesticação mútua. Porque de fato, né, à medida que você compreende, eu acho que compreende a partir também, você falou do autoconhecimento. É que você se auto-reconhece que você não é perfeito também. Então, não deixa, é um pouco a domesticação mútua mesmo, né? Na convivência. E a gente aprende a teática da admiração-discordância, né? Tem aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade que você precisa de aplicar menos o binômio. Outras que a gente tem maior dificuldade que precisa de aplicar mais, né? Mas a gente vai aprendendo e com isso a gente aprende sobre a gente também. Eu acho que essa condição que a Cecília colocou é muito importante, porque às vezes a pessoa desvia da ProEx dela ou de algo que ela poderia estar realizando e que teria um resultado muito bom, tanto para ela quanto com o próprio grupo, porque ela acha que não pode ter nenhuma dificuldade dentro daquilo que ela está enfrentando, que ela está fazendo. Ela tem essa condição. Então, se ela deixar de mistificar, se ela deixar de ter esse tipo de pensamento até certo ponto mágico, né? Olha, se eu estiver na minha ProEx vai ser tudo lindo, perfeito, maravilhoso, né? Eu não vou ter que enfrentar nenhum contrafluxo, né? Isso gera o amadurecimento, né? Isso vai ajudar. Tem aquela também idealização irreal, né? De que aqui na Cognópolis ou na Conscienciologia as pessoas já são cosmoéticas, já são perfeitas, quase serenonas. Exatamente. De desperto para cima, né? Só sai de desperto para cima. Então, acha realmente. Essa idealização é que a gente tem que acabar. A gente tem que ver assim, olha, cada um tem o seu nível evolutivo, nós estamos dentro dessa escala. Agora, qual é um grande diferencial que a gente tem? São pessoas que estão lúcidas, né? Cada vez mais lúcidas para essa condição de querer se auto-pesquisar, de querer mudar realmente aquilo que elas são dentro de um processo evolutivo, considerando esse processo evolutivo extrafísico também, que é um diferencial da SOCIM, que só vê a intrafisicalidade, né? Assim, bem o seguinte, essa exigência talvez que não deva ser, até como você conseguiu conciliar isso, em ser absoluta, né? Essa compatibilização, ela é relativa. E, no caso, o líder procurando observar as diferenças individuais, né? Porque muitas vezes ele tem uma demanda que parte dele. E o que o outro quer? Será que está compatível? Então, quando há realmente esse olhar de uma compatibilização relativa, de acordo com o que nós estamos propondo, a gente vai ver diferenças individuais e nós vamos ter muito mais participação naquilo que nós estamos propondo, né? Eu acho que é bem isso. Não sei se eu consegui me expressar. Eu entendo como o olhar do mais. Eu mais, você mais. O ganha-ganha. Né? Então, é uma posição existencial
que a gente até, eu estou fazendo formação em análise transacional agora, então a gente estuda bastante isso, né? Tem pessoas que têm uma posição existencial predominantemente, por exemplo, mais menos, eu mais, os outros menos, ou você menos, né? Nas relações humanas, outras menos mais, sempre o outro é melhor e eu sou coitadinho, né? Ou menos menos, depressão total, ninguém presta, eu não presto. E o mais, que é a posição existencial saudável, é aquela que é eu mais, você mais, dentro dos potenciais, dentro das diferenças. Mas mais. Então, obrigada. Pode perguntar. Posso falar? Cecília, acho que dentro disso que a gente está falando, você poderia aprofundar a condição da dedicação à instituição conscienciocêntrica? Porque a gente está falando de todo um trabalho de voluntariado diferenciado, profissional, que exige competência técnica, exige tempo, disponibilidade íntima, intrafísica, né? Então, como que você vê e se tiver algumas dicas para essa dedicação ao nosso trabalho voluntariado na IC? Essa questão, que inclusive teve uma demanda no início, né, da dedicação, tem muita relação com a organização, na minha opinião. Porque muitas vezes a pessoa tem a vontade, senão não se candidataria, né, voluntariar, mas não tem a organização, a disponibilidade que precisaria. Ou precisa conquistar esse nível de organização e de disponibilidade para conseguir dar continuidade a um trabalho. Então, penso que é a soma da vontade com a organização e com a real disponibilidade. E a pessoa precisa avaliar o seu momento de vida para conseguir fazer aquele movimento de levar tudo de eito. Porque também não adianta a pessoa se joga de cabeça e vira, entre aspas, o missionário, né? E aí quer dormir na IC, né? Morar na IC. Teve casos, já houve casos assim. Ou a vida da pessoa é IC e daqui a pouco a vida da pessoa ela está toda descalçada em vários aspectos, ela não está de fato trabalhando, precisava trabalhar, porque às vezes caiu até num pensamento religioso de missionário mesmo, né? Então a gente precisa ter essa questão da conciliação no ponto ótimo para cada momento de vida, porque em cada momento de vida a gente também vai calçando algumas coisas e vai conseguindo conciliar diferente. Mas ver para aquele momento de vida, qual é o ponto ótimo que eu consigo de conciliar o que eu preciso conciliar da vida como um todo, e incluir o voluntariado e, de fato, fazer o melhor possível que eu posso naquele momento. E também observar, porque às vezes se a pessoa tem o que o Marcelo chama do deslocamento paracronológico, às vezes a pessoa pensa numa disponibilidade total, que ela não tem, que ela vai ter lá no futuro, e ela vê aquilo como ideal, né, Marcelo? E aí já começa a ansiedade, a angústia, porque ela queria hoje aquela disponibilidade, só que hoje não é aquela condição, que ela um dia pode conquistar se ela levar tudo direito, porque senão também não chega lá, né? Então, é conseguir entender esse movimento gradativo que faz parte da visão do planejamento. E entender que, às vezes, uma condição X, eu só vou atingir se eu hoje conseguir conciliar X, Y e Z, né? E aí ver qual é o ponto ótimo que a pessoa consegue em cada momento de vida para, de fato, contribuir, se dedicar ao voluntariado, sem também deixar de lado as outras responsabilidades. E é a área de voluntariado que acaba tendo essa responsabilidade com esse voluntário, né, em ajudar, porque é esquisito a gente falar, às vezes, o voluntário, está desmotivado, não tenho tempo, mas ele procura para voluntariar, mas ele não pode. No horário comercial, não pode durante a semana à noite, nem no final de semana. Então, fica esquisito, né, gente? Ou às vezes acontece também da pessoa chegar em Foz e conversar, e a pessoa já quer voluntariar total em tudo. Aí nós perguntamos, você já tem base física? Você tem? E a resposta tudo é não. Então a pessoa às vezes deixa uma série de pendências na cidade onde estava, até pendências familiares, grupocármicas. A pessoa às vezes não tem estrutura financeira, não tem uma vida profissional consolidada e ela quer só voluntariar. Então, gente, também precisa tomar cuidado, porque às vezes isso pode ser fuga
das coisas que de fato precisam ser resolvidas. Então, entender que o voluntariado ele precisa estar em conciliação com o conjunto de questões que a gente precisa tocar na vida e solucionar e encarar, que são os nossos desafios. E não enxergar, então, se eu estou voluntariando, então todo o resto se resolve sozinho. Então, eu vou lá que não é assim. Um amparador vai ajudar. Isso é pensamento mágico, é pensamento religioso, e a gente tem que também tomar cuidado. Tem que conseguir, como eu falei... É um pouco transferência de responsabilidade, né? Não, se eu começar a voluntariar, um amparador vai ajudar. Vai ajudar, vai resolver, vai me dar dinheiro, vai resolver os problemas com a minha família. E não é assim. Nós precisamos encarar as nossas questões de vida de frente, buscar o voluntariado dentro de uma harmonia, conciliando no melhor possível em cada momento de vida. A professora Cecília, na Interaciologia, página 2, primeira linha, pode aprofundar a interação vínculo para vínculo, destacando como funciona no dia a dia do voluntário e os ganhos proexológicos, pessoal e grupal? O vínculo e o paravínculo tem muita relação com o que eu abordei de equipe multidimensional, que são os nossos vínculos entre as pessoas que estão trabalhando intrafisicamente, com também as consciências extrafísicas que estão trabalhando, né? Então, por isso, vínculo e paravínculo. Por exemplo, eu me sinto muito bem com as pessoas com quem eu trabalho na Unicim, né? Eu gosto de estar com o grupo da Unicim. E isso, para mim, é positivo, porque é sinal de que existe um vínculo positivo, né? Não digo assim, conforto, porque nós temos desafios pela frente, né? Várias coisas para fazer, mas existe um vínculo de amizade, um vínculo positivo, existe bom humor. Então, isso tudo ajuda dentro do vínculo intrafísico. E tem o paravínculo também com as consciências extrafísicas, como eu falei, cada vez menos uma percepção individual e mais percepção de uma rotatividade de equipe conforme o trabalho e a atividade, né? E também as percepções junto aí, posso dizer assim que para mim tem acrescentado bastante, observar as conexões do que a gente vai fazendo no dia a dia, no momento da TENEPS, né? Como isso vai sendo também melhor trabalhado e desenvolvido, e as coisas vão ali, digamos assim, se ajustando naquele momento. Então, não sei se atendia a pergunta. Penso que sim. Da pessoa. Legal. Da questão do pensamento mágico, e você colocou aqui na parafatologia, na terceira linha, o compromisso com os amparadores de função do voluntariado. Como é que o voluntário, a gente pode ter assim, como você percebe, pode esclarecer essa diferença do pensamento mágico e dessa conexão e esse comprometimento individual e grupal com a Maxi Proexis em prol da reorganização? Como você vê essa diferença? A diferença está em enxergar o amparador como um santo que vai resolver meus problemas, né, que é o pensamento mágico, e de enxergar o amparador como um companheiro ombro a ombro, com mais visão de conjunto e que pode ajudar a inspirar, né, dar ideias, inspirações e conectar. E percebo que, botando a mão na massa, quando, por exemplo, eu vou mexer mais com as coisas mais do voluntariado, mexer no material do livro, ou vou mexer com uma ata de uma reunião, alguma coisa, que aquilo ali flui, acontece uma sinergia, um movimento que é diferente de achar que alguma coisa vai ser resolvida espontaneamente, ou um milagre, ou não. É realmente a questão de estar disposto a pegar e botar a mão na massa e fazer aquilo dentro dos meus limites, naquele momento, mas aquilo ali que eu peguei, isso aqui eu peguei, então isso aqui eu vou fazer, e junto com isso deixar fluir. É mais ou menos a espontaneidade com alinhamento. Não sei se eu consigo transmitir, mas é mais ou menos isso que eu sinto. É deixar a coisa ser espontânea e natural, mas ao mesmo tempo ter um alinhamento.
Me parece que esse item tem relação também com o processo de sinalética, inclusive a sinalética do trabalho de função, porque o voluntário, ele, enquanto está desempenhando as suas funções, muitas vezes ele tem a sinalética do amparador de que alguma coisa vai acontecer. Agora, ao mesmo tempo, ele só vai chegar a essa sinalética se ele fizer a autopesquisa, se ele procurar realmente identificar, saber por que é uma sinalética, quais foram as vezes que aquele sinal já apareceu, qual foi o resultado a partir dali. Da mesma forma que a gente fala da sinalética parapsíquica, que é importante a pessoa aprender a decodificar, entender todos os significados, isso tem a relação com o voluntariado também. Então, muitas vezes, a gente percebe, né, que é o que você falou, formou um campo diferente, né, cria um ambiente, e aí você tem essa interação com a equipe extrafísica que te dá uma segurança maior de que as coisas estão dentro de um fluxo, dentro de um caminho. Diferentemente daquela condição tipo, na hora o amparador ajuda, resolve, tem a famosa sigla NHS, né, na hora sai, vai de qualquer jeito. Então, essa é a diferença né, entre a condição do pensamento mágico e o trabalho junto com os amparadores. Na página 2, em efeitologia, o último efeito você coloca os efeitos da conscientização geopolítica grupal na convivência interassistencial. Você pode ampliar? Aí, principalmente para destacar a não existência de barreiras, né, mais geográficas, inclusive com o uso de tecnologia, a gente tem muitas possibilidades hoje de fazer essa conscientização e essa conexão, porque a Unicim ela faz esse movimento de unir ICs, independente do local geográfico, né? Há pouco tempo o Marcelo teve na IAC com o Eduardo, mais recentemente tiveram na CIPEC, Marcelo e Felipe. Então a Unicim faz muito esse movimento e vai aos poucos gerando uma conscientização de que nesta existência nós estamos juntos. Então, nessa existência, nós temos que aproveitar esse movimento de união para evoluirmos o máximo possível, para depois fazermos um outro movimento, digamos, uma carreira solo, né? Aqui na parapatologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca os ensaios promovidos pelos amparadores nas reuniões do Conselho. Você pode comentar com algum exemplo, pessoal? Nós temos reuniões periódicas do Conselho de Intervoluntariado e é bem interessante porque às vezes assim tem uma pessoa ou outra que dá algumas ideias e surgem ideias inesperadas, totalmente fora de pauta. Um exemplo que eu poderia dar do próprio Cine Cognópolis, que era algo assim que a gente nem tinha cogitado e numa reunião surgiu, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um Cine Cognópolis, e daqui a pouco aquilo já virou uma pauta da reunião. E nós estamos bem motivadas, só o encontro que nós fizemos o encontro das conselheiras que puderam, nessa só estavam conselheiras mulheres, e assistimos ao filme juntas, e foi super um momento também de vínculo, de convivialidade bacana, e agora vai ter então esse Cine Cognópolis no final de setembro. E foi um tipo de ideia que surgiu na hora, na reunião, então eu penso que são ideias assim inspiradas. Esse Cine Cognópolis é aberto para todos? Aberto. É o Cine Cognópolis da Comunicons, só que vai ter uma temática, um foco especial sobre o voluntariado com um filme que nós escolhemos. Aí nós levantamos ideias de filmes, fizemos um brainstorming de possibilidades, e aí até que escolhemos que inclusive foi sugerido pela Flávia, da OIC. Então, assim, dá para perceber bem, se vocês analisarem, realmente, cada um vai contribuindo. Então, um dá uma ideia, o outro sugere o filme, o outro convida para fazer, a Thaís convidou para irmos na casa dela, então cada um vai somando, né? É bem bacana isso. Aproveitando aqui na sintomologia, página 3, você coloca a libertação da síndrome da jaula pequena. Você pode ampliar? Eu comentei também, a síndrome da jaula pequena é justamente
a questão da restrição, tanto em crescimento quanto a restrição em conexões e relações, né? É a pessoa que ela se auto-sabota no movimento de ficar aprisionada dentro de limites e sem se conectar e se relacionar. Então, a ideia é justamente de sair desse movimento, é conectar e crescer, a partir das próprias conexões e interações. Obrigada. Eu gostaria que você comentasse ali na página 2, na principiologia, 2 princípios, os princípios da paradiplomacia e o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais. Pode ser? Tá. Começando pelo segundo, nós precisamos também respeitar as posições e os limites das pessoas. Às vezes tem uma pessoa que chega, não quero mais voluntariar, ou não tenho condições, ou não posso. Às vezes até a gente tem uma opinião diferente, mas tem que respeitar o posicionamento da pessoa, né? Pode-se convidar, pode-se, quem sabe vamos mudar de área, ou vamos minimizar essa tua atuação, mas às vezes a pessoa tem aquele posicionamento e a gente precisa respeitar o posicionamento dela, ou aquele momento evolutivo da pessoa, ou uma decisão diferente que a pessoa tomou. Por quê? Cada pessoa é que sabe realmente das suas necessidades e das suas decisões. A gente pode fazer suposições, mas a própria pessoa é que precisa assumir isso, né? Então, não vou eu decidir por outra pessoa. E como quem atua no voluntariado tem uma influência direta muito forte, assim como os líderes, coordenadores, tem que tomar muito cuidado para também não extrapolar esse espaço e daqui a pouco estar querendo manipular ou guiar a vida das pessoas, né? Então, tem que dar espaço para a autonomia. Isso aí é bem importante, tá? E, em relação aos princípios da paradiplomacia, a Unicim, nesses anos todos aí, também vem desenvolvendo um know-how sobre a paradiplomacia. E, inclusive, tem também um conselho que trabalha com isso, com a paradiplomacia, e penso que deve sair um livro, Unicim Orienta, sobre paradiplomacia. Se o Marcelo quiser comentar mais sobre isso. O que a gente observa da questão da paradiplomacia é você conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito de maneira educada, mas focada no esclarecimento. Então, você saber colocar a palavra certa no momento certo, fazer a abordagem, esperar o time correto, né? Então, às vezes você tem uma informação que ela é muito importante e ela pode esclarecer. Mas, às vezes, você percebe que não, vamos dar mais um pouco de time, vamos deixar criar um contexto em que esteja dessa maneira que aquela informação ela vai ter muito mais peso. Então, isso é o serviço da paradiplomacia. E sempre entrando, buscando fazer uma mediação para que ocorra melhor para o grupo como um todo, né? Então, a ideia é que cada conselho, cada comitê da Unicim escreva dentro dessa série Unicim Orienta o seu know-how. E aí o comitê de paradiplomacia também vai estar sistematizando e passando à frente essas ideias, assim como o intervoluntariado já está fazendo. Dando destaque para papel de mediação que a Unicim tem. Papel de mediação. Em último caso, em condições muito excepcionais, arbitragem, né? O papel da Unicim é de mediação, e isso está diretamente relacionado a essa paradiplomacia, porque essa mediação, a gente falando em equipinha, equipex, essa mediação também é entre grupos e entre extrafísicos. Obrigada. E você também atuou na Unicim, né, Marilene? Sabe dessas questões, desses grupos. Mais uma questão assim eu gostaria que você ampliasse mais, você citou aqui no trinomiologia, na página 2, a terceira linha, segunda e terceira linha, o trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento. Qual é a importância que você vê nesse trinômio na atuação do voluntariado, da pessoa que atua no voluntariado? Esse trinômio é um dos principais, eu diria, para a área de voluntariado, porque, como eu comentei agora há pouco, a gente tem que tomar muito cuidado para não manipular e não escolher pelo outro. Então, você veja, acolher, orientar, encaminhar. A pessoa vai tomar as decisões, né? Então, isso é que a gente faz no SAV, dentro do que, inclusive, o SAV só trabalha por demanda,
as pessoas que procuram, então a gente atende a demanda. A partir do momento que a pessoa cessou a demanda, a gente também cessa o movimento, tá? E nas áreas de voluntariado das ICs, tem na entrada do voluntariado muito esse trinômio: acolher, orientar e encaminhar. Depois tem o acompanhamento no setor de voluntariado das ICs. Tá? Que no caso a Renata é coordenadora do voluntariado na Unicim, e eu do Conselho de Intervoluntariado, e a gente trabalha em dupla, né, nessas funções, né? Eu ajudo ela me ajuda, e a gente trabalha A junto. demanda é encaminhada para qual e-mail que você falou anteriormente? Você está falando do SAV? SAV, acolhimentovoluntários@unicim.org. Então, esse trinômio é um trinômio de atuação do SAV, e nas áreas de voluntariado é um trinômio de entrada, porque depois nós temos também o acompanhamento. Então, quem tiver em dúvida em que área voluntariar, manda um e-mail para esse endereço. Podemos ajudar. Agora, também é bem importante procurar o CAPEX, o serviço da APEX de orientação quanto a PROEXIS. Por quê? Porque às vezes acontece uma pessoa chegar para voluntariar na Unicim, ou uma demanda do SAV, e a própria pessoa tem muitas dúvidas. Então, o que nós fazemos? Nós encaminhamos para o CAPEX, para a pessoa ter mais um delineamento de qual linha de PROEXIS. Porque não adianta também a pessoa ir voluntariar na Unicim e daqui a pouco identificar que não tem nada a ver. Se a pessoa chega muito perdida, é importante fazer um CAPEX especial sobre o voluntariado, um atendimento especial, e aí depois a gente vai fazer esse atendimento. Eu tinha entendido que esse serviço, esse SAV, era para orientação para qualquer outra IC, não é para voluntariar especificamente na Unicim. Não. Então, Mas aí eu dei um exemplo que a gente já teve voluntários interessados em voluntariar na Unicim, mas que não tinham um delineamento de PROEXIS. E então nós indicamos, no caso Renata e eu, indicamos que a pessoa procurasse o CAPEX e depois, se fosse o caso, retornasse para nova entrevista na Unicim. Aí o voluntariado na Unicim, mas o SAV é de acordo com o que você entendeu. Ficou bem claro agora. Sim. Só mais uma. Marcela, aí depois você fica à vontade. Eu gostaria que você ampliasse. Você colocou no efeitologia, na segunda e terceira linha da página 2, os efeitos da ampliação da visão de conjunto. Você está se referindo à visão de conjunto que o trabalho do Conselho propicia aos representantes das ICs? Isso. Eu vejo que percebo que o trabalho na Unicim, ele acaba desenvolvendo a visão de conjunto. O trabalho na Unicim como um todo. Pelo menos para mim foi assim. Ele acaba dando uma visão diferente. Eu penso que quem já voluntariou na Unicim, depois foi voluntariar em outra IC, acaba tendo uma compreensão diferente, depois de ter passado pela Unicim, de como funciona o trabalho de visão de conjunto. Então essa visão de conjunto, digamos assim, o voluntário da IC, responsável pela área, participando do Conselho, ele amplia a cosmovisão pessoal dele com relação ao trabalho da Maxi PROEXIS grupal? Sim, até do sim. Trabalho do grupo da Conscienciologia como um todo? Os conselheiros mais integrados, sim. Os conselheiros que realmente participam, que conhecem os outros, que interagem, ampliam a visão de conjunto, na minha opinião. E isso melhora a interassistencialidade pessoal, sim, e grupal da IC onde ele atua? Sim. Então é importante a participação do conselheiro, né? Essa busca do conselho para que todos participem e compartilhem, façam um trabalho coletivo. Na minha opinião, sim, pela minha experiência. Okay. Concordo. Acho que em todos os conselhos isso acontece. Queria aproveitar o gancho, Cecília, se você puder aprofundar as neossinapses oriundas do voluntariado na Unicim, né? Pegando o gancho da sua resposta para a Lucineres, como que funciona isso? Qual é a abrangência, né, dessas neossinapses? Essas neossinapses, pela minha experiência, têm relação direta com a visão de conjunto, essa pergunta da Lucineres, e com o antipartidarismo. Para mim é muito nítido isso.
Então, quem tem como desafio trabalhar o partidarismo, a Unicim pode ajudar bastante. Porque nós precisamos ter uma postura neutra de mediação. Em todas as áreas, em todos os trabalhos. Então, é um exercício bem interessante. De antipartidarismo, desenvolvimento do universalismo, desenvolvimento da fraternidade, né, Lucimeres, que é o tema de pesquisa da Lucimeres. E esse desenvolvimento da visão de conjunto, a Unicim é bem interessante nesse sentido. Cecília. Eu tinha notado a mesma pergunta aqui, mas então quero trazer para uma outra reflexão, que também estava anotada aqui para eu perguntar para você. Lá na fatologia, que eu acho que já foi perguntado mais de uma vez, que fala a falta de representação de algumas ICs no Conselho. De uma certa forma, seria a falta dessa visão de conjunto da função do Conselho na construção do Estado Mundial, porque é uma ação que parece pequena, né? Mas eu acho que nós fazemos todo um esforço de tentar fazer uma construção coletiva, aonde impere o discernimento, aonde impere a multidimensionalidade nas decisões. Como que você vê essa visão dos demais conselheiros em contraponto à falta, né? Porque eu vejo esse valor no Conselho. Penso, Marcelo, que às vezes tem falta de organização, de priorização, falta de entendimento disso, para gerar falta. Agora tem também, eu percebo que as últimas ICs, elas já foram, desde que nós temos agora o PAPIC, desculpa, que é o Programa de Aceleração das Pré-ICs, e nós temos uma orientação das pré-ICs que foi sendo organizada com o tempo. As últimas ICs, elas já nasceram mais preparadas para participar dos conselhos. Por quê? Porque quando elas surgiram, já existia um todo. Então, elas surgiram se inserindo neste todo, né? Às vezes, algumas ICs mais antigas ainda não tinham essa priorização e esse olhar, também necessidade de tempo para o trabalho com as outras ICs e com o conjunto, o grupo. Então, acho que é uma questão de conscientização para essa priorização e continuarmos trabalhando com as novas ICs para se inserirem rapidamente dentro do movimento grupal, né? A IC e o grupo no todo. Porque a hora que eu vejo esse trabalho e o valor que tem, me vem muito aquela campanha na minha cabeça, que eu falo muito em campanhas e slogan, né? Que nem unir sim, e eu tenho uma na cabeça que é nenhum a menos. Ah, nenhum a menos. Acho que se a gente conseguisse estabelecer, e a conscientização, porque eu acho que é isso mesmo, é esclarecimento, é conscientização, é cultura de trabalhar em grupo, e a gente tivesse essa visão do nenhum a menos, imagina só o somatório de 20 especialistas de voluntariado sentados pensando no voluntariado. 20 coordenadores de parapedagogia sentados pensando na parapedagogia, no futuro da parapedagogia dentro da conscienciologia, os 20 coordenadores das ICs. Então, é uma cultura que ainda eu acho que ela precisa ser mais debatida, né? Mas, assim, cada vez mais a gente, como Unicim, é uma responsabilidade nossa, trazer essas ideias, essas verpons que fazem parte do nosso Mater Pensando a partir dos verbetes de congressos, como você está fazendo agora. Você sabe que até para essa construção do livro, eu estava mais com uma ideia de, quem mandar, mandou. Quem não mandar, não mandou. Aí nós fizemos uma reunião da equipe do livro, e aí vem as ideias da reunião, Neida, que a Neida perguntou antes. Aí ali no meio, daqui a pouco o negócio inverteu totalmente. Nós tínhamos decidido que quem, né, Renata, quem mandar, mandou sobre a sua IC, o voluntariado na sua IC. Quem mandar, mandou e pronto. No prazo e tal, e acabou. Mudou totalmente. Daqui a pouco a gente saiu da reunião decididos a nenhum a menos. Tá? Na verbetografia eu tenho uma caixinha lá, nenhum a menos. Então, quem faz o programa verbetografia, tem lá uma caixinha, tem um a menos. Sempre que ele acabou de fazer o programa, que ele recorre a alguma necessidade dele, a gente encaixa ele nesse nenhum a menos. Então, agora nós estamos em busca de conseguir que todas as ICs enviem um documento simples dizendo como é o voluntariado na sua IC, com 3 questões lá que a gente colocou para nós podermos inserir no livro. Cecília, eu estava pensando que você coloca quanto ao voluntariado, por exemplo, na Unicim, como expressão de universalismo e antipartidarismo.
E na neossinapsologia, você coloca no primeiro item um item que é bastante gráfico, né? As neossinapses geradas pelo convívio com diferentes formas de pensenizar. Esse eu acho que é uma conquista assim que a gente vai desenvolvendo a partir do abertismo, que é conseguir aos poucos se desprover de preconceitos e conseguir interagir, respeitar as diferenças de perfil, diferenças de escolhas, diferenças de estilo de vida, e, enfim, a gente conseguir entender as diferenças dos grupos, diferenças das ICs, conseguir enxergar as coisas, enxergar as incoerências, ter admiração, discordância e, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto. E acho que é uma conquista, não estou dizendo que eu estou maravilhosa nisso, eu posso dizer que eu estou a caminho de, me esforçando para, mas eu tenho esse cuidado, porque esse é um ponto que eu quero desenvolver nessa vida, sabe? Essa questão de realmente de equipe, de grupo, de queda de preconceitos, de interação ombro a ombro, então esse é um foco que eu tenho. Muito bem, porque realmente essas diferenças de forma de pensenizar não devem ser excusa para enemizagens, ódios, rancores e todas essas coisas que, infelizmente, a gente convive, né? Mas não deve ser esse motivo, e isso está graficando, né? Abertamente, que a gente pode compartilhar, pode unir sim, como está, e não ser um motivo de diferença entre as consciências, tendo assim uma situação assim de desafeto, né? Desafeto ou de patologia de afeto. O esforço que eu tenho feito é pensar no seguinte: o diferente, ele também eu tenho que ter a visão mais, e não o diferente eu mais e o outro menos porque é diferente. Então acho que essa é a conquista. Isso é baixar preconceito. É o mais, mesmo entendendo as diferenças, as incoerências que na minha opinião são, não sei se são, porque às vezes é a minha visão que está errada, né? Então é a visão do mais. Diferente, todos nós somos uns dos outros, né? Porque senão seríamos a mesma pessoa. A professora Cecília, muitas vezes sentimos estar em subnível em relação a nós mesmos. Sempre podemos dar um passo a mais. Na Legislogia, página 3, primeira linha, poderia falar da lei do maior esforço pessoal interassistencial? Aí, a união, na minha opinião, do esforço de autopesquisa, de evoluir, para daí poder também fazer mais na interassistência com os outros e com o grupo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer trabalhar e não para fazer o movimento de melhoria pessoal. E penso que esse é um erro e que leva muitos voluntários a se desmotivarem. Porque aí eles ficam ali trabalhando, mas eles não param para sobrepor aquilo e olhar o que está acontecendo e aproveitar aquela experiência de forma evolutiva. Então, aí a união da auto e da heteroassistência. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Em Tecnologia, página 2, primeira linha, poderia aprofundar sobre as técnicas paradiplomáticas na relação entre organismos conscienciocêntricos? O voluntariado é a antessala da paradiplomacia e do paradireito? Não posso generalizar, penso que tem muita relação. Pela minha experiência no voluntariado da Unicim, sim, tem muita relação com o paradireito. A paradiplomacia, ela tem muita relação, pela experiência da Unicim, com a mediação de grupos, tá? Mediação de conflitos e com a sinergia. O que é a sinergia? É quando 1 mais 1 vai além de 2, né? Então, a partir da interação entre as pessoas, nós conseguimos ter decisões, pareceres, ideias, publicações que vão além da mera soma das partes, porque a interação gera algo que vai além disso. Então, penso que o trabalho da Unicim está muito voltado para essa questão de sinergia, de mediação, conciliação
confluência, incluindo aí a visão multiexistencial, bioenergética e todas as diferenças de grupos e conciliações. Tem casos nítidos que a gente chegam lá que nós só nos olhamos, esse aí já vem de longa data. Às vezes é muito perceptível, porque às vezes uma coisinha vira um problemão, e dá para ver que, na verdade, aquilo ali é só um pequeno elemento que trouxe todo um problema multiexistencial à tona. Que é uma oportunidade, né? Sim, então a gente percebe muitos casos que tem esse tipo de coisas, questões de grupos, características de grupos, o grupo tal tem tais trafores, o grupo tal tem tal trafal, que às vezes dá esse tipo de situação que acontece, às vezes conciliar também situações diversas. Assim, eu acho que as publicações aí vão dar uma noção desse know-how desses anos. É porque é bem complexo, né? Essa coisa de você achar que o problema ou a dificuldade é uma oportunidade, mas é o raciocínio, né? A verbetógrafa. Na minha cidade não há ICs. Você poderia me dar ideias de como posso ser voluntária da Conscienciologia? Ela mora em Piauí. Teresina, Piauí. Se a pessoa já tem os cursos básicos, já tem um bom conhecimento, os pré-requisitos, seria interessante de fazer, conhecer todas as ICs, o que existe sobre as ICs. Vai sair o portal da Conscienciologia em breve, né? E também investigar nos sites das ICs quais ICs que permitem o voluntariado à distância. Atualmente, tem várias ICs que já têm essa modalidade de voluntariado, então essa pessoa pode se inserir nesse voluntariado à distância de uma das ICs, mas aí também tem que identificar qual é o seu ponto de proexis, o que nesse momento você quer trabalhar, para identificar assim, quais ICs. Aí, digamos que você escolha 2 ou 3 ICs que você tem afinidade. Você vai entrar em contato com essas ICs e ver se existe a possibilidade do voluntariado à distância. Então, se a IC tiver, vai marcar uma entrevista com você por Skype, ou quando você vier aqui presencial, e ver que tipo de atuação a pessoa pode ter à distância. Muitas ICs têm trabalho à distância de pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa sobre a temática tal, e a pessoa tem os prazos de pesquisa, dá devolutiva, então tem trabalhos assim. Outra opção são os colégios invisíveis, que atualmente estão vinculados à Unicim. Então, nós temos vários colégios invisíveis funcionando, que a pessoa pode identificar qual colégio invisível ela tem afinidade, para também trabalhar junto a esse colégio invisível. Como pesquisador independente, né? Enfim, vai fazer as pesquisas e participar desse colégio invisível. Tá? Mas a maioria dos voluntariados à distância são com base em pesquisa. E a gente convida para que ela assista às tertúlias todo dia e participe conosco aqui, né? Das tertúlias, enviando perguntas. O EAD online, mais tarde, eu não sei quanto tempo ela está na Conscienciologia, mas a gente tem um EAD para fazer verbete. E, então, se você tiver interesse também, a turma agora já está adiantada, mas a gente vai no próximo semestre ter outra turma. E, enquanto isso, vai se ambientando com a enciclopédia, com os conceitos da Conscienciologia, participando conosco aqui, enviando perguntas todo dia, né, interagindo aqui conosco. É importante para você e é importante para a gente também. Tá? E quem sabe, uma ideia que me veio, quem sabe ela não organiza uma palestra da Intercamp, que é a IC que atua naquela região. Ótimo. Às vezes a pessoa ela fala assim, como que eu faço para ser voluntário? Começa o trabalho na sua cidade, entre em contato com o coordenador da Intercamp, ele vai pedir para você achar um auditório, para você divulgar um release numa rádio, numa TV, vai organizar uma palestra pública, dessa palestra pública vão chegar outras pessoas interessadas, daqui a pouco você tem um grupo, você leva um curso para a cidade, daqui a pouco você tem uma representação. Então, de repente, você vai abrir essa picada aí no seu estado, na sua cidade. O telefone da Intercamp, da sede, é Natal, que é a sede da Intercamp, é 84 3211 3126. E o site é www.intercamp.org. Então, entre em contato com eles, que eles podem te ajudar
a de repente você se tornar voluntária mais rapidamente. Intercamp tem o I no final, né? Tem. Eles não têm lá na cidade que ela está falando, mas tem na região. Na região. Tem na região e, com certeza, eles vão poder ajudar e conversa direitinho lá com o Alexandre e o pessoal do Intercamp para abrir novas frentes. Todas as ICs têm essa vontade de abrir novas frentes de trabalho, novas cidades. Trabalho é que não vai faltar, né? Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo, né? De voluntários, né, de onde você estiver, como você puder fazer o voluntariado. A gente agradece muito a participação da Cecília. A gente espera outros verbetes, a gente já sabe que tem um que já está a caminho, né? Mas esperamos muitos outros. Nós agradecemos a presença de todos vocês, contamos com vocês nos próximos dias para movimentar, para incrementar aí o nosso debate diário. Também convidamos e esperamos a participação e agradecemos a participação de todos os teletertulianos. Também pedimos e convidamos para participarem conosco todos os dias que possível, né? E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As contações para a tertúlia de hoje foram 28 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Neida, Evento Sector Lab, Porto Alegre, Lucimeres, Evento CIP e IPC, Nilma, Acoplamentário. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Aproveitando o tema, né, desse importante verbete, eu queria lembrar vocês que todo o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia é feito em cima de voluntariado. Então, toda a produção do verbete, a professora Cecília doou, né, voluntariamente o verbete para a Enciclopédia, que passa a integrar ela a partir de hoje. Enfim, a transmissão da tertúlia, a entrega aqui gratuita dos verbetes, todo o trabalho de uma mega equipe, né, que faz com que seja possível. Nós temos a enciclopédia, cada dia um novo verbete, transmitindo para o mundo inteiro. Tudo isso é na base do voluntariado. Mas, infelizmente, os custos de energia, de água, de papel, de impressão, os livros, tudo que precisa, né, para que isso possa ser viabilizado, não é de graça. Isto tem um custo. E quem mantém este custo é o programa Amigos da Enciclopédia. Daí a importância de você, né, tertuliano ou teletertuliano, pensar com carinho na possibilidade de contribuir, de retribuir o que você já tem recebido, né, em termos de aporte com a Enciclopédia da Conscienciologia. O programa é uma adesão financeira anual que mantém toda essa mega estrutura do tertuliário, do Holociclo e do Holoteca, que produzem Enciclopédia da Conscienciologia, são as bases de produção. Então, se você ficou interessado, né, ficou tocado e quer ser amigo da Enciclopédia, entre em contato aqui com o CAEC. O telefone é o 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e você que está aqui no CAEC, passe na recepção e peça para ser amigo da Enciclopédia. E você, ex-amigo com assinatura vencida, também faça o mesmo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia para Cirurgia, convida você, tertuliano, teletertuliano e demais interessados, a participarem dos eventos que ocorrerão em Porto Alegre no período de 8 a 13 de outubro próximo. Serão vários eventos e eu vou destacar o curso TENEPS Avançada e Paraambulatório. É um evento com 6 horas, que ocorre nos dias 9 e 10, e será no horário das 19 às 22 horas. Então, um horário bem acessível a todos, né? Este evento ele vai ser realizado no Hotel Embaixador, e em parceria com o IPC, e o professor coordenador é o professor Hernande Leite. Os objetivos desse curso serão abordar a autopesquisa a partir do TENEPS, analisar os indicadores da TENEPS avançada, planejar a liderança assistencial lúcida, preparar o tenepsista para atuação em paraambulatórios. Entre os temas abordados serão falados sobre estágio avançado da TENEPS, autopesquisa e reciclagem pessoais através da TENEPS, qualificação do Código Pessoal de Cosmoética, paraambulatório e disperticidade. Para maiores informações, entrar em contato com código de área 51 3224 0707.
Vou repetir, 51 código de área 3224-0707. Ou ainda 45 código de área 8802-5948. 45-8802-5948. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Eu convido para um evento do CIP, que é o curso integrado de Projeciologia, do IPC, onde será tratado os conceitos básicos da Conscienciologia, e tem por base o Tratado de Projeciologia do professor Valdo Vieira. E ele vai ser ministrado pelos professores Cíntia Alves, João Ricardo Yamazita, Lucimeres Biela, sou eu, e Tainara Paulon. A data desse CIP ocorrerá no dia 29/9 de 2013 até 15/12 de 2013. Vai ser aos domingos, serão 10 domingos, das 8 horas da manhã, né, até as 13h30. Os interessados em participar do CIP pela primeira vez ou reciclar o CIP, eles podem contatar o IPC através do fone código de área 452102-1448 ou pelos celulares de Cíntia Alves 9818-0454 e o meu, Lucimeres, 9919-9467. Todos serão muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Para fomentar as avaliações autopesquisísticas, o CAEC realiza o acoplamentário de 20 a 22 de setembro. A temática dos debates e atividades do evento será autoconscienciometria, com os EPICONs João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. Participe dessa imersão em laboratório grupal, facilitadora da harmonização intraconsciencial. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Esperamos por você. Obrigada. O verbete da manhã é para genética retrossomática, especialidade holobiografologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.